Graças a Deus. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco, amém? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está alegre, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Graças a Deus. Podem tomar o seu assento, por favor. Quero aqui louvar a Deus, glorificar o nome dEle, por mais esta oportunidade que Ele nos concede, de estar aqui com cada abnegado servo de Deus, pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros, e esta amada igreja, que com muito carinho já tem nos recebido neste lugar. Eu quero louvar a Deus por tudo que Ele já tem feito no meu ministério, na minha vida. Confesso aos irmãos que não tenho palavras suficientes para agradecer o quanto o Senhor tem sido bom. Eu louvo a Deus por cada filho de Deus e filha de Deus que nesta noite não mediu esforço para estar aqui participando desse trabalho. Eu quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, que nessa noite Deus quer impactar ainda a sua vida. Deus quer fazer milagres. E eu sei que você que está aqui nessa noite, que vai ouvir esse testemunho do que Deus fez e faz na vida de um homem, pode ter certeza que a tua fé vai sair daqui tremenda, ao ponto de você, ao olhar para alguém que está aí no submundo do crime, das drogas, do tráfico, você crê que você vai orar e a tua oração vai alcançar essa pessoa. Porque a minha oração nesta noite ao Espírito Santo é que Ele fale poderosamente ao seu coração, e que enquanto você estiver aqui ouvindo esse testemunho, pessoas que às vezes estão no vício, lá na tua casa, seja alcançada para a glória de Deus. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão. Olha para quem está do seu lado e diga assim: é hoje. Diga assim: é hoje. Diga assim: eu não sei se o céu vai descer ou se a igreja vai subir, mas aguarde mais um pouquinho de tempo, que o que está para vir virá e não tardará. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão. Dá uma olhadinha para o seu irmão. Se ele estiver dando risada, é porque ele crê mesmo. Olha aí, olha os pastores. Oh, glória! Amados, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Os irmãos que forem achando aí, se coloquem de pé, para nós juntos fazermos uma leitura responsiva da palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 6. A mulher mais bonita que é a minha esposa, glória a Deus, que está ali. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a todos nessa noite. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Até aqui, amém? Podem tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Tenho certeza que você que está aqui nessa noite, que vai ouvir esse testemunho,
você vai ser impactado pelo poder de Deus. E você que vai assistir esse DVD, aleluia, esse testemunho, você vai ser impactado também, aleluia, pelo poder da palavra de Deus, aleluia, e do testemunho que estará sendo ministrado aqui nessa noite. Amados, eu quero dar início ao meu testemunho, contando que a minha mãe, na idade de 15 anos, ela conheceu um jovem que era o meu pai, com também 15 anos de idade, e ao conhecê-lo, eles logo assumiram um compromisso de iniciarem um namoro, e passando algum tempo, mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, a minha mãe logo engravidou do meu pai. E logo quando a minha mãe ficou grávida, imediatamente o meu pai, ao saber que ela estava gestante, que ela estava me esperando, imediatamente ele chegou para minha mãe e disse assim: olha, você sabe que ainda nós somos jovens, e eu não tenho condições de criar filho agora, e devido a esta situação que eu estou vivendo e que você está vivendo, você não vai poder ter esta criança. Você não vai poder ter esta criança. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei, e te dei por profeta entre as nações. Quando ele disse isso para minha mãe ao ouvir essas palavras da boca dele, e ele até mesmo colocou: ou você escolhe eu, ou esta criança. Imediatamente minha mãe, por gostar dele, por amar ele, bolou um plano para poder me abortar, para poder me tirar. E minha mãe fez diversas tentativas para me abortar, mas repita, como diz a palavra de Deus, que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E antes que eu saísse da madre, Ele já havia me consagrado e me chamado por profeta. E quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, ainda que o diabo ainda no ventre tentara matar, tentara destruir, Deus não permite, porque quando Deus escolhe para um propósito, estar escolhido. É a situação às vezes de pessoas aqui que nesta noite, quem sabe, o inimigo tentou várias vezes contra a tua vida, quando ainda você estava informe. Mas como diz a palavra de Deus, que quando Deus consagra e chama para um propósito, para ser profeta, aleluia, não adianta o diabo se levantar. Ele tem 2 trabalhos: um é se levantar e o outro cair, porque quando Deus escolhe, está escolhido e o maligno não pode tocar. Só aqueles que creem nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. E minha mãe teve várias tentativas. Uma das tentativas, enquanto ela estava grávida, foi usar um alfinete para me espetar, para poder me abortar e me matar ainda no ventre, muito jovem. E não ficou só nessa tentativa. Minha mãe, não sei se já ouviram aqui falar, chegou aos ouvidos dela que se fizesse um chá de maconha e tomasse esse chá, logo a
criança seria expurgada para fora. E foi isso que a minha mãe fez. Mas tinha algo que estava me sustentando. E este algo era a mão de Deus. E depois dela fazer várias tentativas, ela percebeu que não adiantava lutar contra a vontade de Deus. E que se aquele feto, que era eu, estava ali sendo gerado, e por ela tentar muitas vezes não ter conseguido, ela entendeu então que eu estava vindo por vontade de Deus, e parou de fazer essas tentativas. Mas a luta ainda contra a minha vida não parou por aí. Minha avó ficar sabendo, minha avó alagoana, o meu avô de Sergipe, uma família muito séria, ao saber que a minha mãe estava grávida, estava gerando uma criança no seu ventre, minha avó achou que aquela atitude da minha mãe ofendeu a família, entristeceu a família, e devido a isso envergonhou. Minha avó mandou a minha mãe embora de casa. Com 15 anos minha mãe sai agora de casa, da casa dos meus avós, e vai morar com o meu pai. Não sabendo ela a pessoa a qual ela estava se ajuntando, não sabendo ela que esta pessoa a qual ela estava se ajuntando já estava no submundo do crime e já estava também no submundo das drogas. E eu estava sendo gerado ali no ventre, dentro de uma família, o qual o pai era um traficante e ainda um usuário de droga. Passou-se o tempo, eu nasci, e ao nascer a minha avó, com compaixão, sabendo que eu não podia ser criado no meio de um casal por um pai que era usuário, ela disse: olha, você não vai criar esta criança, quem vai criar esta criança vai ser eu. Esperou a minha mãe acabar de amamentar, mas antes chamou a minha mãe para morar com ela. E quando minha mãe acabou de amamentar, minha avó mandou a minha mãe embora de casa. Mas eu fiquei para ser criado pela minha avó. Só que também eu estava saindo de uma família, ou seja, de um relacionamento muito difícil, mas também indo para um outro convívio muito difícil também, porque eu estava indo para um lar sendo criado por uma avó que era macumbeira, era dona de terreiro, e era isso que ela ensinava às pessoas da família. Mas ela me criou, ela me pegou com muito carinho. E eu lembro que quando eu estava com 2 para 3 anos de idade, um demônio incorporado no corpo da minha avó me pegou pelas 2 pernas, me colocou de cabeça para baixo na frente de um gongar e estava ali me consagrando a eles, e falava que eu era filho de Ogum com Oxóssi, e falava que mais tarde eu iria ser um Ogã, um tocador de atabaque. Passado
Passado mais ou menos alguns anos, mais ou menos 4 anos, eu estava girando no terreiro da minha avó, batendo a cabeça no gongar, oferecendo junto com ela ali sacrifício, porque a minha avó dizia que eu iria ser o sucessor dela. Com 6 anos de idade, devido a esta influência maligna, eu conheci pela primeira vez as drogas. Com 6 anos de idade, eu coloquei pela primeira vez um cigarro de maconha na boca. Com 6 anos de idade, eu já não parava mais em casa. Os demônios me tiravam de dentro de casa e me levavam para a rua, e eu subia a favela e ficava com um grupo de traficantes, vendo todo o movimento. Quando foi com 10 anos de idade, eu já não estava usando mais só maconha, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Com 10 anos de idade, já não estava só mais na maconha, mas já estava também na cocaína, já estava envolvido com a cocaína. Os jovens têm que tomar muito cuidado. O diabo, ele é astuto, o diabo, ele é sujo. Ele entra com um sapatinho de algodão, mas depois ele vem e faz um estrago. Às vezes começa num golinho de cerveja, às vezes começa numa tragadinha de cigarro, e quando vai ver, já está se envolvendo com coisas piores. Só Deus para ter misericórdia. E com 6 eu conhecia a maconha, com 10 já conhecia a cocaína. Com isso, para começar a sustentar o meu vício, eu comecei a fazer alguns furtos, comecei a fazer alguns assaltos, e me aprofundando cada vez mais na vida do crime e no submundo das drogas. Comecei a me envolver com quadrilhas, colocar revólveres na cintura e sair de um lugar e ir ao outro dar tiro, porque nós tinha guerra com favelas rivais. Nós saía de um lugar e ia dar tiro no outro lugar, eles saíam de lá e vinha para cá, e assim, com 10 anos, totalmente afundado no submundo do crime e das drogas. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu lembro que uma vez, já envolvido, a pedido de um dos grandão do tráfico, eu juntamente com outros amigos, entre aspas, nós colocamos uma pessoa da minha própria família para correr de cima da favela. Invadimos a casa, dando tiro em cima, porque ele era meu tio por parte de tia. Ele não gostava de mim, eu também não gostava dele, e para mim foi uma oportunidade de colocar ele para correr. E nós tomamos o barraco, tomamos a casa, fortemente armado, e ele teve que sair correndo. Nisso aí, nós sabíamos que ele também tinha um envolvimento muito pesado. Imediatamente nós resolvemos nos armar mais ainda. Com isso, ligaram de uma outra favela e falaram para 2 amigos meus: olha, vocês querem revólver? Então podem vir buscar, nós vamos estar esperando vocês aqui, e os revólveres já estão à disposição.
E eu lembro que naquele dia eu ia junto com eles. Estava tudo certo para mim. Mas algo de repente falou assim: você não vai. Eu não entendia, mas eu acredito que já era Deus falando comigo. E eu não fui. E saiu esses dois amigos meus, um de 17 e outro de 15 anos. Eles vão até este lugar. Chegando lá, passaram um telefonema dizendo: olha, a encomenda já chegou aí. Quando eles sobem a favela para ir no lugar onde havia sido combinado para pegar mais armamento, eles passando por cima de uma comporta, saltou dois para cima, já enquadrando eles, já tomando os revólveres dele, fazendo eles deitar. E ao fazer eles deitarem com os próprios revólveres, esses bandidos matou os dois metralhados. E à noite veio a notícia. E quem era para estar junto? Eu. Mas algo já falava para mim: você não vai. Eu não entendi, eu pensava que era porque o meu santo era forte, o meu corpo era fechado, e é por isso que eu não morri. Mas hoje eu sei que já era o Espírito de Deus, já era a mão de Deus, porque antes de eu sair do ventre, o Senhor já me conhecia. Antes de eu sair da madre, o Senhor já tinha me santificado e me chamado por profeta entre as nações. E foi mais um livramento de Deus, e eu não sabia que era Ele, mas já era Ele. Mas não parou por aí. Com 12 anos eu conheci também o crack. E ao conhecer o crack, eu fui me afundando cada vez mais, eu fui descendo cada vez mais. O que eu fazia, eu passei a fazer dobrado. Não tinha medo mais de nada, para sustentar os vícios, para poder usar. Eu fazia coisa que até o diabo duvidava. Com isso também a minha mãe, ao se envolver com meu pai, e ele também no submundo do crime, das drogas, minha mãe começou também a usar. E ao começar a usar, minha mãe também foi se aprofundando. Da maconha foi para a cocaína, e da cocaína foi para o crack no ano de 92. Com isso minha mãe também começou a ouvir falar que eu estava super envolvido, que a polícia estava querendo me matar, porque com 12 anos de idade a gente estava, na linguagem lá fora, apavorando a favela na cidade de Santos, São Paulo. E ao chegar aos ouvidos da polícia que nós estávamos ali apavorando, dando um trabalho, os policiais começou a matar. Foi matando, foi matando. Tinha um polícia que ele já tinha dado o recado e falado que se me pegasse na madrugada, na linguagem lá fora, eu iria para o saco. E disse: pode falar para ele que se nós pegarmos ele na madrugada, nós vamos colocar ele no porta-mala do carro, vamos levar ele para Ponte Peixe, em São Vicente, vamos amarrar uma corda no pescoço dele com a pedra e vamos jogar ele lá de cima para baixo. Mas quando Deus tem um plano, tem um propósito. Glória a Deus, aleluia. O diabo ele pode tentar. O diabo ele pode usar de várias formas.
mas ele não consegue. Porque, repito, antes de eu me formar, o Senhor já me conheceu. E antes de eu sair do ventre, Ele já havia me consagrado. Quem sabe você que está aqui nessa noite? Quem sabe você já teve vários livramentos, e muitas vezes, como eu, ao ter esses livramentos, achava que era porque o teu santo era forte, achava porque o teu corpo era fechado, achava que não aconteceu o pior, porque foi sorte. Mas hoje você entende que você só está de pé e está respirando porque Deus teve misericórdia de você, porque Deus teve compaixão de você. Como eu não entendia, mas hoje eu entendo, pastores, que já era a mão de Deus me cercando por trás e por diante e dizendo: Satanás, nele tu não toca, nele tu não vai pôr o dedo, porque já o escolhi, já o santifiquei para ser profeta. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão. Você pode glorificar a Deus. Deus já havia te escolhido desde o ventre para uma grande obra. Diga para quem está do seu lado: você está sentindo o que eu estou sentindo? Você já está sentindo o que eu estou sentindo? Diga para quem está do seu lado: você pode levantar a mão e agradecer a Deus, porque você sabe aquele acidente igual aconteceu. Não foi porque Deus se leva, foi porque o anjo do Senhor estava ali. Sabe aquela bala desviada? Não foi porque o Deus se leva, mas porque o anjo do Senhor estava ali. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Levante a sua mão para adorar. O Espírito de Deus está neste lugar. Então eu achava que era porque o meu santo era forte, mas já era a mão de Deus. E não parou, continua ainda as perseguições. E eu lembro com 12 anos, porque quando o diabo quer usar, o diabo não escolhe idade, o diabo não escolhe a classe social. Ele usa, ele quer usar e pronto. E a função dele é roubar, matar e destruir. Ele não escolhe idade. E com 12 anos de idade, ainda, o diabo não contente, ele continua ainda me perseguindo. E eu lembro que uma vez eu estava, era 2 horas da manhã dentro da favela. Eu estou contando esse testemunho para vergonha de Satanás e para honra e glória do nome chamado Jesus. Pastor, o senhor não tem vergonha? Não tem. Eu tinha vergonha sim de ser peteca e capacho dele, de ser o prego e ele ser o martelo, de comer o pão que ele amassou. Hoje eu como o pão que é a palavra de Deus, que venceu ele lá na cruz. Quantos acreditam nisso? Levante a mão. É a glória a Deus. Aleluia. E eu lembro que 2 horas da manhã, da madrugada, eu estava com um amigo foragido. E naqueles dias já havia chegado a notícia nos ouvidos da polícia que ele estava na rua, que ele tinha tido uma saidinha, mas não tinha voltado. Ele estava como foragido. E 2 horas da manhã, os policiais fizeram um cerco na favela. E eles subiram com tudo fortemente armado. Só estava eu e ele. Nós corremos para dentro da maré. E chegando dentro da maré, num mangue, eu lembro que eu tive que enterrar o meu corpo todo na lama, só ficar com a boca e o nariz para fora. E eu via que a bota deles começar a passar para lá e para cá. E eu tinha certeza que se eles achassem, ia morrer nós dois. E nós, ao observar que as botas passavam para lá e para cá, eles pertinho de nós, o
mim e disse assim: olha, pega esse revólver aqui. E eu peguei o revólver, coloquei na mão. Ele disse: olha, se eles acharem nós, eles vão matar nós, mas vão matar nós trocando tiro. E passava um filme, eu pensava na minha avó, pensava na minha mãe. Começou a passar um filme na minha cabeça. E naquele momento, com o revólver na mão, no meu pensamento era esse: eu sei que eu vou morrer, mas eu vou levar também polícias comigo. E eu lembro que eles passaram para lá e para cá e não conseguiram nos achar. Deus nos tornou invisível aos olhos dele. Deus nos tornou invisível e eu saí. Passado mais algumas horas, eu saí com lama até o pescoço, com 12 anos de idade. Nisso, eu comecei a me aprofundar mais e mais. E começou a correr a notícia que o policial havia falado que se me pegasse de madrugada, eles iriam me matar. Chegou nos ouvidos da minha mãe. E ao chegar nos ouvidos da minha mãe preocupada, ela disse: filho, eu não quero que você morra. Se eles te pegar na madrugada, você sabe que você vai morrer. E eu sei que você está envolvido. Filho, você sabe que eu uso droga, mas eu uso aqui dentro de casa. E olha, filho, se você ficar usando de madrugada aí, eles vão te pegar e vão te matar. Para que isso não aconteça, olha como o diabo é sujo. Filho, você não vai usar mais lá fora, você vai usar dentro de casa. E com 12 anos de idade, o diabo não só jogou eu, mas junto com a minha mãe, no submundo do crime e das drogas. Eu já não me drogava sozinho. O diabo jogou a minha mãe para nós nos drogarmos juntos. Quantas vezes, ao gastarmos o dinheiro até da compra mesmo, passando 4 dias sem dormir, junto com a minha mãe. E a mãe chorar de um lado e o filho do outro com a mão na barriga chorando de fome, porque o dinheiro que tinha havia gastado tudo nas drogas. Passou-se o tempo, um colega meu que era usado pelo diabo, quando o diabo pegava ele, transfigurava ele, fazendo ele se transformar em um monstro. Ele tinha o vício do álcool, e todas as vezes que o inimigo entrava nele, ele virava um bicho de 4 patas. Ele saía andando por baixo das manilhas e rosnando para lá e para cá. Só que ao passar do tempo, eu vi ele de terno e gravata. Ele chegou para mim e disse assim, não me chamou pelo vulgo, me chamou por André. André, eu quero te fazer um convite. Quando eu vi ele de terno e gravata, eu já estranhei. Eu falei: o que aconteceu com ele? Até esses dias ele estava assim, está transformado. Eu pensei, aí eu falei: mas que convite que é? Eu quero te convidar para ir na igreja. E eu já estava cansado de sofrer.
falei assim: eu vou para a igreja. E eu lembro que eu fui na igreja junto com ele. E ele todo feliz, né? Porque ele sabia o valor de uma alma. E principalmente na situação que eu estava. E ao chegar na igreja começaram a louvar lá. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Começaram a louvar. Veio o pastor com a palavra, começou a contar a minha vida. No final, quando ele fez o apelo, eu não vi mais nada. Quando eu fui ver, eu já estava caído de joelho lá no altar, aceitando Jesus como meu Senhor. Aleluia! E eu lembro que naquele dia, o pastor falou: olha, nós vamos começar a campanha da família. Eu vou lançar um voto aqui. E você que está com a família problemática, você que está enfrentando assim, ó, você vai pegar esse envelope, vai fazer um voto com Deus, e Deus vai salvar a tua família. E para você saber que é Deus, por esses dias, você vai ter um sinal de Deus. Eu já não aguentava mais, porque eu sabia a vida que a minha mãe estava vivendo, e todas as vezes que eu chegava em casa, ela estava se drogando. Falei: eu vou pegar este voto. E ao pegar este voto, eu coloquei o nome da minha mãe. Eu falei: eu quero salvação para minha mãe. E coloquei uma quantia e dinheiro para ajudar a obra de Deus. E levei este voto. Passado 3 dias, Deus me deu um sonho. E nesse sonho a minha mãe tomava uma facada. E ao tomar esta facada, minha mãe morria. E eu já me via no velório. Mas na cabeça do caixão da minha mãe, eu não via vela de um lado e nem vela do outro. Eu vi uma pomba branca na cabeça do caixão dela. E eu lembro que o meu tio, ele vinha algemado, pegava essa pomba e soltava a pomba na frente do caixão. E o pessoal que estava ali no velório não estavam tristes, não estavam chorando. Era como se fosse uma festa, como se todos estivessem alegres naquele velório. E eu me despertei desse sonho. E ao despertar imediatamente, eu cheguei para o irmão e disse assim: irmão Sérgio, eu tive um sonho assim. Aí ele pegou um pano bordado com a mão algemada, com a corrente quebrada no meio, uma mão amarela e uma pomba branca escrito paz, liberdade. Quando ele me mostrou do jeito que eu tinha visto no sonho, ele disse assim: André, é sinal que logo logo seu tio vai estar na rua e Deus vai salvar a sua mãe. Passou-se 3 meses, não foi 3 anos, foi 3 meses. Realmente a minha mãe tomou uma facada. E ao tomar esta facada de 56 quilos, a minha mãe foi para uma faixa de 29 quilos. Quando ela chegou no médico, já praticamente morrendo, logo correram com ela, fizeram a cirurgia. E o médico olhou para minha avó e disse assim: olha, o que nós podíamos fazer pela sua filha, nós fizemos. Agora ela está na mão de Deus. Porque a facada quebrou 2 costelas, pegou o intestino grosso, a tripa grossa do intestino, e pegou o pulmão dela. De 56 quilos, ela foi para uma faixa de 29 quilos. E o médico olhou e disse assim: ó, o que nós podíamos fazer pela sua filha nós fizemos. Agora ela está na mão de Deus. E ele entregou bem, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas diga para quem está do seu lado: mas Deus tinha promessa. Deus havia prometido. E quando tem promessa, quando Deus faz promessa, não tem como morrer sem antes ela ser cumprida. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão. Pode aplaudir o Senhor. Se você tem promessa de Deus, o diabo pode tentar na tua carne, mas não toca na tua alma, porque você não morre sem antes ver a promessa
poucos dias que eu estava caminhando, mas eu entendi depois que já era o Espírito Santo, o Espírito de vida, trazendo vida para ela, e ela se recuperou desta facada. Ficou forte novamente, ficou 6 meses com o intestino para fora, fazendo necessidade em bolsa de colostomia. 6 meses depois, ela fez a cirurgia, colocou o intestino e voltou a ser como era antes. Mas não reconheceu que a mão de Deus tinha cooperado. E quando o homem não reconhece e não vem pelo amor, vem pela dor. Ela não reconheceu o que Deus tinha feito, e por isso, ao continuar se envolvendo, ela foi se aprofundando cada vez mais. Não só ela, mas mais tarde eu também, porque eu não tinha uma estrutura. Eu lembro que uma vez meu padrasto estava em casa. Nós estávamos assistindo naquela época a novela Tieta. Quantos lembram dessa novela Tieta? Você era noveleira também. Nós estávamos ali e de repente chegou 2 amigos nossos e disse assim: Rato, que era o apelido do meu padrasto, fulano de tal está te chamando lá no beco. E tinha corrido a notícia que esse Guinho havia morrido em Boiçucanga. As polícias tinham matado, mas ninguém tinha certeza. E quando chegaram e falaram: olha, fulano de tal está te chamando lá, ele ficou super alegre. Ele pensou: ele não morreu então, meu amigo está vivo, e correu para ir para lá. Só que saiu, era 11 horas da noite. Eu, o meu padrasto e esses 2. Chegou perto da favela, o meu padrasto olhou para mim e disse assim: olha, pega a chave aqui e leva a chave para sua mãe. A minha mãe, além de ter o vício das drogas, tinha um vício no baralho. Passava a noite jogando, jogatina. E eu fui levar a chave para minha mãe. Ele foi, para não voltar mais. A intenção deles era levar o meu padrasto e eu. Mas lá na frente, meu padrasto disse: só pega a chave e leva para sua mão. Quando chegou lá, já estava tudo armado. Já tinha um barco esperando. Ele já tinha falado: olha, fulano de tal não está aqui, nós vamos fazer um assalto lá do outro lado e nós vamos ter que atravessar de barco. Quando chegou no meio do rio, um dos que estavam ali com ele no barco disse: olha, agora é a tua vez de remar, passa para frente e eu vou para trás. Meu padrasto inocente, porque esse aí comia em casa, dormia em casa, era amigos entre aspas, nem imaginava ele a maldade que estava na cabeça desse neguinho. Quando ele passa para frente, esse neguinho pega o revólver e dá na nuca dele, o projétil sai no olho. Jogam ele para fora do barco e para afundar começa a dar remada. E minha mãe revoltada, xingando meu padrasto de tudo que é jeito: onde está aquele não sei o que. E mal ela sabia que o diabo já tinha ceifado a vida dele. Só que nessas alturas, esse que matou meu padrasto começou a se aproximar de mim. E nós começamos a andar para cima e para baixo, entrando favela e saindo favela. E eu não sabia que a intenção dele não era só matar o meu padrasto, mas essa aproximação dele comigo era também me matar. Mas quando Deus tem um plano e tem promessa, a gente não morre sem antes a promessa se cumprir. Um mês depois, ele morreu. E ele, ao morrer, foi aí que eu fui descobrir que ele tinha matado meu padrasto e o próximo a morrer seria eu. Mas Deus já tinha um plano na minha vida. Como você que está aqui nessa noite,
Você só está vivo por misericórdia de Deus. Você só está vivo por graça de Deus. Você que vai ouvir esse testemunho aí, DVD. Quantos livramentos que Deus já tem te dado. Quantos livramentos de morte Deus tem te dado. E você pensava que era porque o teu santo era forte, mas não era. Mas porque o anjo do Senhor estava do teu lado. Como pessoas aqui nessa noite, que Deus tem dado livramento de infarto. Deus tem dado livramento para alguém da sua casa, para alguém da sua família. Só que enquanto eu estava nessa vida, tinha pessoas orando por mim. Aquele meu amigo que havia me convidado, e junto com ele a igreja toda orando. E pode muitos em seus efeitos a oração feita por um justo. A Bíblia fala em Salmos que o justo clama e o Senhor ouve. Abraão intercedeu por Ló para que ele não morresse, fosse exterminado em Sodoma e Gomorra. E Deus ouviu a oração de Abraão. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus não vai deixar aquele descer nas drogas. Deus não vai deixar aquele morrer no crime. Antes disso acontecer, Deus vai salvar, porque você está orando. E quando você ora, Deus abre os céus e manda a vitória. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e glorifica a Deus. É você mãe, é você pai, é você esposa, é você esposa. Deus está ouvindo o teu clamor pela família, porque Deus estava ouvindo a oração desse irmão em o meu favor. Aleluia. E Deus não deixava. E um mês depois que esse morreu, após a morte do meu padrasto, eu descobri e eu vim entender que o próximo seria eu, mas a mão de Deus já estava comigo. Passou-se mais algum tempo, eu me envolvi com outro grupo de traficantes, e ao me envolver, nós entramos numa rixa muito grande. E ao entrar numa rixa, eu lembro que um deles me pegaram desarmado e disse assim: agora você vai morrer. Colocou uma 380, 16 tiros na minha cabeça e disse: agora você vai morrer. E eu lembro que ele me levou para cima do morro. E ao chegar lá já estava um monte de pessoas homicidas. Ele disse: agora você vai morrer, deita aí. E eu deitei. Quando eu deitei, sabe quantos anos eu tinha? 13 anos de idade. 13 anos, repito, o diabo não escolhe idade. Basta uma brecha, ele entra. Eu lembro que eu deitei no chão, e ao deitar no chão, ele deu o primeiro tiro na minha perna. Quando ele deu, eu já desci do morro rolando. Quando ele ia acabar de descarregar os outros 15 projetos que estavam na arma, bradou alguém atrás das costas dele e disse: não mata o moleque não, deixa o moleque ir. Eu saí mancando, baleado. E ele, ainda não contente, porque ele sabia o perigo que ele corria também, me deixando vivo. Eu estava na frente da casa da minha irmã, e passou um carro cheio de gente dentro. Eu já vinha ouvindo falar: fulano matou ciclano, fulano matou Bertano. E só eu vinha ouvindo falar das pessoas que ele via matando. E ele passou com o carro cheio e disse assim: vai morrer. Aí eu olhei assim, não vi quem era. Um dos meus colegas disse: ó, fulano de tal passou aí. Quando ele falou isso, numa terça-feira, numa quarta-feira, na Praia Grande, a polícia invadiu o prédio, matou ele e mais 3.
quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus tem um plano, e Ele quer fazer com que alguém está orando, ainda que esse alguém seja jurado de morte, mas quando tem alguém orando, Deus tira só para fazer a obra. Deus arranca a pedra só para fazer a obra. E eu sabia que se ele estivesse vivo, eu correria o risco de morrer e hoje eu não estaria aqui. Mas quando Deus tem promessa, e nos conhecia já antes de sairmos do ventre, e já havia nos chamado para um grande propósito. O diabo tem dois trabalhos: que é se levantar e cair. Mas na época eu achava que era porque o meu sangue era forte. Passou-se o tempo, minha mãe não está envolvida com o meu padrasto. Meu padrasto, sem avisar minha mãe do problema que ele tinha, minha mãe pega o vírus da AIDS. Minha mãe agora não estava só doente por causa das drogas, mas ela estava doente pelo HIV também. Foi passando o tempo, a minha mãe emagrecendo. Eu lembro que a minha mãe chegou já na fase terminal, mas ainda ela estava andando. Ela chegou para um amigo meu e disse assim: eu quero aceitar Jesus. O meu amigo, e até eu ouvir aquilo, falamos assim: você quer aceitar Jesus? Logo você. Que a minha mãe era muito respeitada, e ela era muito envolvida mesmo. E quando ele ouviu e nós ouvimos, eu ouvi, ficamos perplexos. Quer aceitar Jesus? Ela disse: eu quero aceitar Jesus. Aleluia. E com lágrima nos olhos ela levantou a mão e aceitou Jesus como seu Salvador. A promessa começava agora a se cumprir. Promessa que Deus havia feito para mim anos atrás, através de um sonho revelado, começava agora a se cumprir. Mas não parou por aí, passou mais ou menos 3 dias. A minha prima, sendo cristã, ela chegou para minha prima e disse assim: Marilis, eu quero me batizar. Aleluia, Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Tia, a senhora quer se batizar? Quero. Tia, pensa bem, é muito sério. Eu quero me batizar. Nisso aí, Deus já havia tirado o cigarro, Deus já havia tirado as drogas. E ela disse: eu quero me batizar. Fizeram um batismo. Foi um batismo muito lindo à tarde. E os irmãos cantando, louvando, os passarinhos cantando. Naquela tarde foi uma cantoria de passarinho, coisa mais linda. E eu, ao ver aquilo, eu chorava, porque eu lembrava da promessa que Deus havia feito lá atrás. E o que eu quero dizer para você nesta noite, que aquilo que Deus prometeu que vai fazer na vida do teu filho, da tua filha, na vida da tua família, Deus é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, ou diria e não faria. O Jeremias, ao olhar a uma vara de amendoeira, antes o Senhor perguntou para ele: Jeremias, o que tu viste? E Jeremias diz assim: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz para ele: Jeremias, viste bem,
resolve levar ela. E eu lembro que no velório, quando eu fiquei sabendo, porque quando ela morreu eu tinha 15 para 16, já tinha perdido meu pai. Ele tinha 19 anos de idade, mataram ele. E com isso veio a revolta. Eu tinha 1 ano e 9 meses quando assassinaram meu pai. E agora com 15 para 16 anos veio a notícia que a minha mãe tinha morrido. Quando veio eu entrei em desespero. E eu lembro que naquele dia Deus mandou uma palavra e disse assim: eu sou o teu pastor, e nada te faltará. De todo mal te guardará e sempre vai te livrar. Recebi aquela palavra no outro dia no velório. Minha irmã desesperada chorando, minhas tias desesperadas chorando. Mas havia um exército que Deus tinha enviado no velório. Eles não estavam chorando, eles estavam cantando. Eu não estava chorando, porque o Espírito Santo entrou no meu coração. Em vez de eu chorar, eu cantava louvores. Eu adorava a Deus. Talvez a minha tia olhava e falasse assim: é assim que ele gostava dela, que em vez de chorar, está se alegrando. Só que ela não entendia que eu estava consolado pelo Espírito Santo. E o viver com Cristo é ganho, o apóstolo Paulo disse. Mas o morrer com Cristo é lucro. O morrer com Cristo é lucro. Por isso que elas não entendiam de ver aquela alegria, porque eu sabia que a minha mãe tinha partido para a glória. Passou-se mais ou menos uma semana, a luta não parou. Minha prima resolve vender a casa. Nisso aí eu já estava morando com a minha prima e também a minha mãe. Minha mãe falece. Minha prima coloca a casa para vender. Logo depois vem a resposta da venda. Ela chega para mim e diz assim: André, a casa já está vendida. Segunda-feira nós estamos indo embora daqui. Eu olhei para ela e disse assim: você vai me levar, né? Ela disse: nós não vamos poder te levar. Por quê? Porque nós estamos indo para Londrina. E nós estamos indo para a casa da minha sogra. E só tem emprego para o Odílio, para o meu marido, e para você não tem. Então nós não vamos poder te levar. Naquele momento parecia que o chão havia se aberto. Eu comecei a chorar. E eu olhei para ela e disse assim: tudo bem, eu me viro. E eu lembro que eu saí da casa dela. Eu falei: já perdi meu pai, perdi a minha mãe. A pessoa que eu pensava que ia me dar um apoio agora não me ama também. Sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui e vou para longe de tudo e de todos, e eu vou me matar. Com 15 para 16 anos eu saio de São Vicente e vou para a cidade de Santos, que é uma cidade grudada. Eu disse: é aqui que eu vou morrer. E lá comecei a me envolver cada vez mais. Só que agora eu não tinha casa. Eu não estava acostumado com a rua. Eu não era igual a muitos meninos de rua, porque eu nunca tinha vivido aquilo. Então, para me alimentar, eu esperava os restaurantes fechar para a noite tirar de dentro dos lixos pedaços de carne para poder matar a minha fome. E quantas vezes eu passava na frente dos restaurantes, porque eu não tinha coragem de
Você está conosco aqui, você está com fome? Não. E eu chorava. E era dias e dias dessa forma. Não foi um mês, não foi 2 meses, não foi 3 meses, 3 anos, dormindo na calçada, comendo comida do lixo, dormindo nas praças. O que eu tinha era saudade da minha família. O que eu tinha era saudade da minha mãe. Mas ela não estava ali do meu lado. Eu tinha saudade da minha avó, porque por mais que ela era espírita, mas ela me criou com muito carinho. E eu olhava e não via ninguém. E quantas vezes de manhã na Praça dos Andrada, em Santos, eu era acordada, abutinada pelos guardas municipais. Acordava debaixo de chute, pastores. E quando eu acordava, porque o prefeito mandava fazer um arrastão na cidade, porque não queria mendigo, envergonhando a cidade. Então ele mandava os guardas, e vinha eles de moto, vinha de carro, e aonde via o morador de rua, ele já acordava debaixo de butinada. Acorda! E quantas vezes eu acordava apanhando, só porque estava dormindo na praça. Quando eu levantava, já tinha um ônibus parado, e nós tínhamos que entrar em fileira para dentro desse ônibus, e nós era levado para uma cadeirinha. Nós entrávamos 9 horas da manhã, saía só 5 horas da tarde, sem comer, sem beber, sem nada. Saía só 5 horas, e era várias vezes assim. Quantas vezes? Porque eu tinha vergonha. Eu procurava um telhado, uma cobertura para poder entrar embaixo, e eu me cobria com papelão para ninguém me ver, às vezes na frente das pernambucanas, das lojas pernambucanas, e eu me cobria. Quando eu acordava, eu percebia que estava aquela passação de gente para lá e para cá. Eu já saía de dentro do papelão assim, e saía dando, nem olhava para trás, com vergonha. E eu lembro que uma vez, de madrugada, era 1 hora da manhã, eu olhei para as estrelas e falei: Deus, o Senhor está me vendo aqui? Lembrei da minha mãe, da obra que Ele tinha feito na vida dela. Eu falei: porque se o Senhor está me vendo, Deus, eu não estou aguentando mais, Deus. Me tira desta vida. Chorando, fiz essa oração. Passado mais ou menos 1 semana, eu estou debaixo do viaduto de Santos, da rodoviária de Santos, pedindo a morte, mas parecia que ela fugia, que eu não aguentava mais as humilhações. Quantas vezes eu ia pedir na casa, eu falava: vai trabalhar, seu vagabundo. Eu não pedia dinheiro, porque eu tinha vergonha. Sabe o que eu fazia? Eu começava tomando conta de carro de manhã. Os carros só saíam às 5 horas da tarde, era nessa hora que muitas vezes quando eu recebia é que eu ia comer. Aí passava o dia todo com fome, chorando. E eu já não aguentava mais, eu pedia a morte. E passado mais ou menos 1 semana, encostou uma Kombi debaixo do viaduto. Nós estávamos ali no número de 30 pessoas de rua. Eu olhei para um colega meu e disse assim: o que essa Kombi está fazendo aqui? Será que é polícia que veio ver o movimento?
aqui debaixo do meu colega. Ele disse: não, é os crentes. Glória a Deus. Eu olhei para ele e falei: o que? Os crentes? Ele falou: os crentes. Aí eu perguntei assim: o que eles vieram fazer aqui? Vieram trazer um sopão e algumas roupas aí. Eu falei: ah, é? Sabe de uma coisa? 4 dias eu estou sem comer, com fome. Vou fazer o seguinte: vou pegar o marmitex, a roupa e ó, perna para quem te quer. Quero saber de crente nada. Porque eu era um perseguidor. Sabe o que eu fazia? Muitas vezes as irmãs no círculo de oração, época de festa junina, eu pegava aquelas bombas grossas e jogava dentro da igreja só para as irmãs dar um susto, tomar um susto assim, ó, de medo. E eu saía de frente da igreja, não se contentava, usado pelo diabo, perseguidor dos crentes. Subia a favela, não ficava contente. Pegava umas pedras de cima da favela, eu estourava os vidros da igreja. Usado pelo diabo. Minha avó era espírita, macumbeira. Então eu também não gostava de crente. E eu creio que aquelas irmãs do Senhor falavam: Deus, perdoa esse jovem, porque ele não sabe o que faz. E elas oraram muito por mim. Inclusive, o meu sonho era voltar nessa igreja e pregar lá. E eu fui convidado para ir nessa igreja. Quando falaram que eu era um jovem, as irmãs que eram da época choraram, não mais de tristeza, mas de alegria. Glória a Deus. Porque viu que as respostas que elas haviam pedido, Deus estava trazendo. O que elas oraram, Deus estava fazendo. Que era obra na minha vida. Então eu não gostava de igreja. E aí então eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou pegar o marmitex e a roupa, pega para quem te quer. Ei, irmão, mas não tem um povo mais sábio do que o povo de Deus. O povo sabe porque tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Tem a mente de Cristo. Quando eu pensei em pegar o marmitex, bradou o irmão no meio e disse: opa! Ninguém mexe, ninguém põe a mão. E eu cheio de casca grossa ainda de demônio na vida, eu falei: por quê? Porque vocês só vão comer depois que ouvir a palavra. Vocês só vão comer depois que ouvir a palavra. Eu gritei e falei: não tem jeito. 4 dias sem comer, com a fome tremenda, era 2 horas da manhã, tudo fechado, irmão. Eu falei: vou ter que ouvir mesmo. E ouvindo. Se coloque de pé agora. Eu lembro que naquela madrugada fizeram uma roda e começaram a louvar, começaram a cantar. E o hino que cantava era esse aqui: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E começaram a cantar. Quando começaram a cantar este hino, eu lembro como se fosse hoje. Veio uma jovem sapateando em minha direção